16 de junho de 2026, terça-feira da 11ª semana do tempo comum. Meus queridos, vos saúdo com a paz de Jesus, sintam-se todos bem acolhidos, bem-vindos nesta terça-feira. É uma alegria, sempre um privilégio meditarmos a palavra de Deus, né? Que tanto nos engrandece, né? E nos humaniza e nos enobrece. Vamos iniciar este nosso encontro nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 17 ao 29. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: Levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas. E acrescentarás: assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei. Por que te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor? Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. Os da família de Acabe que morrerem na cidade serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nesses termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então, nós ouvimos esse texto de hoje, continuação do texto de ontem. Eu não vou fazer toda a arguição histórica novamente. Se você não escutou a reflexão de ontem, volta lá e escuta a parte histórica, ou na semana passada também nós fizemos em vários dias a abordagem histórica, a localização do primeiro livro dos Reis na história do reino de Israel, tá? E essa perícope de hoje é o desfecho do chamado episódio da vinha de Nabote. Então, após o assassinato judicial de Nabote, que foi tramado por Jezabel, né, para que o rei Acabe tomasse posse da sua terra, Deus intervém. Então o texto apresenta o confronto profético entre Elias e Acabe.
a sentença divina sobre a dinastia, e nós vemos surpreendentemente a resposta de arrependimento do rei, que altera o cronograma do castigo. Interessante, não é? Olha só, vamos lá, vamos por parte, os versículos 17 e 19. Então, a palavra do Senhor é dirigida a Elias, o tesbita, não é? Então Deus, ele não é indiferente à injustiça social. O crime de Acabe não foi apenas um negócio mal feito, mas foi um pecado duplo, né? Primeiro ele assassinou um ser humano, isso é gravíssimo, né? Ele assassinou Nabote. E depois ele roubou a herança familiar, né, da família de Nabote. Isso, biblicamente, é um crime grave. Por quê? Porque é inalienável, é intransferível o direito à terra. Tá? Então a expressão do texto que nós ouvimos, né, mataste e roubaste. Então o texto, o autor usa esses dois verbos que são fortes no hebraico, né? Rachad e aras, né? Esses verbos indicam a violação direta do decálogo. Então, o local do crime se torna, gente, o local de sentença. Interessante, não é? A justiça divina, ela é geográfica e ela é proporcional nessa visão do Antigo Testamento. É a chamada lei de Talião. Ou seja, vocês mataram Nabote nesse lugar, vocês também vão morrer nesse lugar. A lei de Talião, tá? O chamado olho por olho, dente por dente. Então o Antigo Testamento pensa assim, né? Colocando na nossa vida, gente, muitas vezes nós acreditamos que o que fazemos em segredo ou através de meios legais, né? Como que nós vimos, né? O uso distorcido da justiça pela esposa de Acabe, Jezabel, né? Muitas vezes nós pensamos que tudo isso escapa ao olhar de Deus. E essa passagem de hoje nos recorda que Deus é o defensor dos nabotes dos dias de hoje. Aqueles que não têm voz contra os poderosos. A vida cristã exige integridade. Então não se pode construir o próprio jardim, né? Porque no fundo tudo aconteceu porque Nabote, porque o rei Acabe queria construir um jardim onde era o terreno de Nabote, não é? Então não se pode construir um próprio jardim sobre a dor ou a privação alheia. E quanta gente está sofrendo injustamente, enquanto outros estão sorrindo e usufruindo de coisas que não lhe pertencem. É uma coisa interessante. Nada passa despercebido ao olhar de Deus. Então, a justiça divina, gente, ela é aplicada ou neste mundo ou no outro, né? Então, a justiça divina, ela jamais falha, porque o olhar de Deus tudo vê. Se nós dissermos que a justiça divina falha, é como se Deus olhasse algo injusto e se mantivesse indiferente. Isso não acontece, porque Deus é perfeito, Ele é justo. A gente vê a sociedade de hoje, né, gente? Quantos nabotes por aí, né? Nós, você que está me escutando, talvez nós todos, eu não sei até onde se chega esse meu material virtual, mas nós temos aquilo que é nosso, vivemos uma vida, tentamos viver uma vida digna, correta, mas tem gente que passa muito sofrimento, gente. E injustamente, né? É aquela velha coisa, né? Enquanto se tem injustiça social, é porque alguém está ganhando aquilo que não lhe pertence. Isso é uma filosofia, é uma máxima social, né, gente? E nada passa despercebido ao olhar de Deus. Nada. Então, haverá uma cobrança. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Para nossa reflexão, gente,
é nós avaliarmos se nós também não somos protagonistas de injustiças. Né? Talvez não diretamente, mas indiretamente. Não é? Nós estamos no ano eleitoral, por exemplo, aqui em nosso país. Um voto que nos pertence, o voto que nos pertence, ele é um instrumento de justiça ou injustiça. O que nós fizemos nas últimas eleições? Valeu a pena? Não é? O que nós faremos nessas? Não é? E não somente isso, onde nós trabalhamos, enfim, tem muitos exemplos que poderiam ser dados para a gente refletir que nós também temos um sim ou não que pode provocar injustiça ou injustiça. Né? Depois, Acabe, ele fala a Elias, né? Acaso me encontraste, né? Você que é meu inimigo, me encontraste? Então, Acabe vê o profeta como o inimigo, quando na verdade a sua consciência é a sua verdadeira inimiga. A expressão vender-se para fazer o mal indica uma perda total da liberdade, da identidade real. É um rei fantoche, né, gente? É um rei fantoche que faz o que a sua mulher quer que seja feito, e não ele. Não é um rei livre. Não é? Então, a sentença aqui é a extirpação da linhagem. Você vai ser penalizado, Acabe, pelo que você fez. Né? E é a extirpação da linhagem, a aniquilação dinástica. Né? Então, é uma punição comum na teologia deuteronomista. A gente vê, a teologia deuteronomista tem esse tipo de punição. Né, para reis que levam o povo à idolatria, à injustiça. Então, a menção a Jezabel isola a responsabilidade da rainha como mentora do mal. Não é porque também ela ela está do lado do seu esposo. Ele é o rei, é o primeiro responsável pelo reino, né? E não é por causa disso que só ele vai receber a punição. Ela é mentora, ela vai também ser punida. Então, na questão da justiça, não tem desculpas, gente. Essa que é a moral da história. Quando alguém nos aponta um erro, a nossa primeira reação costuma ser considerar essa pessoa um inimigo. Não é? Ou alguém que está contra mim, contra nós. É ou não é verdade? Não é fácil receber crítica. Não é fácil apontar receber um apontamento de alguma coisa. Eu tenho refletido muito sobre isso. Porque nós, padres, somos passíveis de muitos elogios, sim. Mas isso não pode nos ensoberbecer. Nós somos passíveis também de muitas críticas. E é muito difícil você, de maneira desarmada, você refletir. Faz sentido isso? Deixa eu pensar. Faz sentido? Não faz sentido? E a gente tem que fazer isso. Tem pessoas que não têm capacidade de refletir. Você fez uma crítica, por menor que seja, a pessoa já começa a criar implicância com você. E nós não podemos ser assim como o rei Acabe, gente. Reflita, se alguém disse alguma coisa, reflita, pense. Talvez faça sentido, de fato não foi legal, vamos mudar o caminho. Por quê? Porque também errar, é algo presumível, né, gente? E o erro é próprio de nós que somos tão imperfeitos, nós seres humanos. Não é verdade? E então, a questão é refletir um pouco, fazer uma análise de tudo que acontece em volta e recalcular, Recalcular o itinerário, mas não é tão simples assim, não é? Então Deus está dizendo para mim e para você, nós precisamos, diferente do rei Acabe, não enxergar o profeta como inimigo só porque ele está dizendo a verdade. Nós precisamos refletir.
O profeta, gente, no entanto, ele é a voz da verdade que nos liberta da venda que nós fizemos a nossa própria alma. Nós fizemos uma venda, ou seja, nós tampamos os nossos olhos. Precisamos avaliar a quem estamos nos vendendo, né? A quem estamos nos vendendo? Ao status, ao consumo, ao poder, à aprovação alheia. O mal que semeamos tem um efeito cascata que atinge até o que vem depois de nós. E nós precisamos refletir sobre isso. E depois os versículos 25 e 26, vai dizer assim: de fato, nunca houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor, instigado por sua mulher Jezabel. Cometeu as maiores abominações seguindo os ídolos, como tinham feito os amorreus, que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. Então o narrador ele faz uma pausa para oferecer um veredito teológico. Acabe é apresentado como o pior dos reis. Olha só, gente. Devido à sua submissão a Jezabel, a sua esposa, de influência pagã, né? E também devido à adoção de práticas cananeias, né? Práticas rituais dos pagãos, né? Os cananeus, os amorreus. Tudo veio por causa de Jezabel, né? Então, a idolatria aqui não é apenas uma questão ritual, mas é uma questão ética. Deuses falsos geram comportamentos desumanos. Não é? Então, este trecho aqui nos alerta, gente, sobre as influências que nós permitimos em nossas vidas. Acabe, ele era o rei. Acabe era o rei, mas ele se deixou instigar, não é? Ele se deixou instigar. Gente, nós somos responsáveis pelas escolhas que nós fazemos, mesmo quando quando pressionados por outros. Acabe é responsável, mesmo sendo sua mulher, a mentora de tudo isso. A idolatria moderna, colocar qualquer coisa no lugar de Deus, né? Invariavelmente nos leva a tratar as pessoas como objetos descartáveis, como Acabe tratou Nabote. É um bom ponto de reflexão para nós, né? Um bom ponto de reflexão. Hoje o Senhor nos dá a oportunidade de nós recalcularmos a nossa caminhada, a nossa vida, não é? E aqui nós vemos que quando Acabe ouviu tudo isso que o profeta Elias falou, né, que ocorre uma reviravolta literária e também teológica, né? Ele, que é o pior dos reis, realiza gestos externos de penitência, o rasgar as vestes, o cilício, o jejum. Tudo isso indica uma mudança interna de mentalidade, né? Uma mudança de mentalidade, a metanoia grega, né? Então Deus, em sua soberana misericórdia, Deus ele reconhece a sinceridade do gesto. Não é apenas algo externo, mas interior. E Deus reconhece. Aqui a punição ela não é cancelada, pois o pecado ele gerou consequências objetivas, ou seja, Nabote foi morto, né, gente? Então a punição não é cancelada, mas ela é adiada. Isso demonstra que o julgamento de Deus ele não é cego, mas ele é atento ao coração que se humilha. Não existe pecado tão grande, gente, que não possa ser alcançado pela misericórdia de Deus, se houver um arrependimento sincero. Essa que é a questão. O exemplo de Acabe é esperançoso. Se até o pior rei, como diz o texto, se até ele foi ouvido, quanto mais nós. Contudo, o arrependimento exige caminhar de cabeça baixa, ou seja,
reconhecer a própria pequenez, reconhecer o dano causado. Então a misericórdia de Deus nos dá tempo para a conversão. A misericórdia de Deus nos dá tempo para a conversão, mas não anula a nossa responsabilidade de reparar o mal. No fundo, gente, essa palavra de hoje nos deixa 4 pontos de reflexão. Primeiro, a questão da primazia da justiça. Deus ele não aceita um culto religioso que ignore a opressão dos pobres e o sofrimento dos frágeis. Não é? Depois, a questão da coragem da verdade. Elias nos ensina que o papel do cristão é confrontar o erro, mesmo quando ele vem de instâncias poderosas. Terceiro ponto, a força da humildade. O arrependimento desarma o braço da justiça divina. Então a humildade de Acabe foi capaz de tocar o coração de Deus, né? E de adiar a sentença severa. E o quarto ponto, a responsabilidade coletiva, né? As nossas ações deixam marcas na história, na família, para a posteridade. Por isso, a necessidade de pensar. Eu termino falando algo para vocês, olha, todos nós somos vulneráveis e passíveis ao erro, gente. Todos nós. Mas à medida que o tempo vai passando, Deus vai nos dando a oportunidade, de nós refazermos, de nós fazermos diferente, sabe? Começar de novo. Então, hoje a palavra está nos levando a essa reflexão, No fundo é um convite, vamos começar de novo? Vamos refazer aquilo que não deu certo, não está dando certo. E a misericórdia de Deus, ela é abundante, gente. Abundante. Não é? Todo mundo erra. No fundo, todo mundo tem um pouco de Acabe, gente. A questão é, nós precisamos dar passos, ir adiante. E Deus nos dá essa oportunidade. Uma vez mais, Deus nos dá essa oportunidade. Aproveitemos dela. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, desejo a vocês um excelente dia e amanhã nos encontramos para mais uma reflexão diária. É sempre edificante refletir a palavra de Deus. Não esqueçam de curtir esse material, de compartilhá-lo. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente.